Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu sempre me considerei uma boa aluna, mas naquele ano em específico eu estava passando por tantos problemas dentro de casa, com a minha família, com os meus pais. Separação, briga, traições, essas coisas que eu perdi totalmente o foco dos estudos. Eu comecei a pescar na sala de aula, colar, como muita gente conhece. Eu comecei a tentar, de qualquer maneira, conseguir a aprovação sem estudar. Para as professoras, para as mulheres, eu tentava mexer com o emocional delas. Eu sentava no final da aula, conversava, dizia sobre os problemas que eu estava enfrentando em casa, até chorava. Eu fazia tudo isso com o intuito de que essa professora, as professoras, ficassem com pena de mim e com isso não me reprovasse. Muitas delas realmente caíam no meu papo. E aí passavam trabalhos para eu conseguir notas extras, até chegar a recomendar psicólogo, muitas me recomendavam. E eu por dentro, de certa forma, me sentia feliz. Eu pensava assim, caramba, eu não estou estudando e qualquer papinho melancólico as professoras caem. Porém, tinha uma matéria que eu estava péssima. Essa matéria poderia me reprovar e era justamente matemática. Não era uma professora. Essa matéria, quem gerenciava era um professor. Um professor que na época tinha 48 anos de idade. Eu com 16, ele com 48. Uma baita diferença, hein? Esse professor, ele nunca me chamou atenção. Eu nunca vi ele como um homem bonito. Eu sempre vi como um homem muito sério, um professor muito rígido. Ele cobrava mesmo, porém ensinava muito bem. Só que eu realmente estava péssima na matéria dele. Eu não podia reprovar. Eu me via já cursando faculdade, me livrando desse caos dentro da minha casa. Eu queria estagiar, eu tinha muitos planos. Mas sem passar de ano seria impossível. E foi aí que eu fui também contar a minha historinha para o meu professor. Esse professor era de pouquíssima conversa, sempre foi. Mas nesse dia, ele esperou a aula terminar e nós sentamos para conversar. Eu sempre fui uma jovem muito atraente, muito bonita. O meu corpo desenvolveu muito cedo. Eu era muito novinha mesmo. E quando eu fui contar essa historinha toda para o professor, ao terminar de ouvir, ele disse que sentia muito, mas não poderia fazer nada. E eu tentei usar vários argumentos. E ele só dizia para mim assim: você estuda, se esforce, feche a sua prova e assim você vai passar de ano. Imagina, uma prova valendo 10, eu consegui fechar essa prova para conseguir esses 10, porque eu precisava realmente fechar a prova. Eu disse que eu não seria capaz. Eu não tinha condições de estudar para tantas matérias diante dos meus problemas. E foi aí que eu encarei esse professor e disse para ele assim: poxa, professor, será que não tem nada que eu possa fazer para que o senhor possa me ajudar? O que é que o senhor quer de mim? E ele dizia: eu quero apenas que você estude e feche a sua prova. Eu cheguei até a chorar. E com aquele meu choro, eu acho que ele se sensibilizou um pouco. Foi aí que eu pedi a ele um abraço. Eu abracei esse homem de uma forma que eu não queria soltar. Foi aí que ele me disse: pare com isso, garota. Aqui não é um lugar devido para isso. Eu estou dentro do meu trabalho. Você quer que, de repente, apareça um outro professor de matemática para você? Que eu seja demitido? Se afaste. E eu não queria soltar esse homem. E nesse agarrar ele, eu comecei a forçar a barra. Eu comecei a acariciar esse homem e ele tentando me afastar. E eu dizia:
professor, o que você quer de mim? De uma forma que ele com certeza entendeu. E eu fui tão baixa, eu cheguei ao ponto de ficar praticamente roçando o meu corpo em cima do material do professor. Eu senti que ele ficou um pouco elevado. E aí ele olhou para mim e disse: faz o seguinte, garota, saia, o meu carro está estacionado em tal lugar. Fique pertinho do carro que vamos conversar fora daqui. E eu fui. Naquele momento eu não pensei em nada, eu esqueci que aquele professor nunca havia me chamado a atenção, eu esqueci que ele tinha a idade de ser, talvez até o meu avô, e eu simplesmente fui. Eu estava determinada a passar de ano. Quando eu localizei o carro dele, eu esperei, ele chegou, agindo totalmente como se nada estivesse acontecendo entre a gente, abriu o carro e eu entrei, fazendo de conta que era apenas uma carona. E saímos dali. E esse homem me levou para um local bem deserto, em meio a um condomínio praticamente abandonado. Foi quando ele parou o carro, olhou para mim e disse: tá bom, garota. O que é que você está disposta a fazer em prol de ganhar um 10? Um 10 em matemática. Eu, bem sem graça, não sabia muito bem como dizer para ele que eu estava ali por inteira e ficava me fazendo de inocente. Eu disse: professor, o que é que o senhor quer de mim? E ele: nada. Você que me fez a proposta, eu estou aqui para te ouvir. Ele não queria me induzir a nada, mas ele estava disposto a aceitar. Foi quando eu fechei os olhos. Eu não queria olhar para ele porque eu não sentia atração alguma por esse homem. E eu tasquei um beijo na boca dele. E dei aquele beijo, um beijo que, por mais que ele não fosse bonito, o beijo era gostoso. E desse beijo, ele não conseguiu parar mais. Foi uma pegação, foi um vucu-vucu daqueles. Daqui a pouco nós estávamos no banco de trás do carro. Eu fui tirando a roupa, ele fez a mesma coisa. E nós tivemos relações íntimas ali mesmo, no fundo, na parte de trás do carro. E nós fizemos de tudo. Foi quando ele olhou para mim e disse assim: agora eu sei o que eu quero. Eu tenho maior vontade, maior fetiche de fazer um sexo anal aqui dentro do carro. Eu nunca fiz. Você está disposta a isso? Eu nunca havia feito. E eu aceitei. Eu aceitei fazer sexo anal com meu professor em prol de ganhar a minha nota. E foi tão doloroso. Ele não teve nenhum pingo de paciência. Ele realmente só queria se satisfazer. Eu pedia para ele parar, ele não parava, ele só fazia de uma maneira muito brutal. Eu sentia muita dor, mas teve uma hora que eu simplesmente parei porque ele ficava em meu ouvido dizendo: você vai ganhar um 10, garota. Você é muito gostosa. Você vai ganhar o seu 10. Você vai passar de ano. E essas palavras me confortavam. Foi aí que eu simplesmente segurei aquela dor, a vontade de gritar e deixei ele se satisfazer. O bom é que ele estava com tanta vontade que foi bem rápido. Mas nessa posição, 1, 2, 3 minutos parecem uma eternidade. Mas ele conseguiu chegar lá. Quando ele parou, de repente o celular dele tocou e ele atendeu, normalmente como se eu não estivesse ali. E era a esposa dele. Ele atendeu, disse que havia se atrasado, teve uma reunião na escola, mas que estava a caminho, que ele precisou parar para colocar gasolina no carro, trocar água, fazer umas coisas, mas que ele vai passar no mercado e está chegando em casa em alguns minutos.
E ele falava com a esposa dele de uma maneira como se realmente fosse verdade. E no final ainda disse para ela: "Eu também te amo, meu amor. Até mais." Desligou o telefone e nem sequer tocou nesse assunto. Fez de conta que a ligação não existiu. Olhou para mim e disse: "Caramba, como você é gostosa, hein, novinha? Meu Deus do céu, você hoje me deu um baita presente. Que surpresa! Que surpresa essa gostosa!" Eu só olhei para ele e falei: "Tá bom, professor. Tudo certo entre a gente? Fecharemos com 10?" Ele: "Sim, com certeza, meu amor. Você vai fazer a prova, você pode deixar o gabarito totalmente em branco, porque o 10 é seu." Vesti as minhas roupas, me senti totalmente muito mal com aquela situação, muito mal mesmo. Parece que não, mas eu me senti. Eu troquei um momento de prazer, eu me doei por completo, de corpo e alma, para um professor que nem bonito era, em prol de não perder o ano letivo, em prol de conseguir uma boa nota. No dia seguinte, o professor fez de conta que nós nunca havíamos nos encontrado fora dali. Ele agiu profissionalmente, naturalmente, nem sequer me olhou nos olhos. Passado um tempo, chegou o dia da bendita prova e realmente eu nem precisei estudar, eu só sei que eu levei a nota 10. E ele ainda me parabenizou na frente de todos, dizendo que eu fui a única aluna da sala que se esforçou, estudou e conseguiu 10. Que esse 10 vai me levar a lugares incríveis. Parabéns, minha aluna querida. Ele disse isso para todos. Eu não contei isso para ninguém, para nenhuma amiga. Eu me arrependi. Depois eu me arrependi. O meu corpo foi tratado como um objeto de troca. Mas eu tenho a consciência de que eu quis isso. Eu fui atrás do professor. Eu propus tudo isso para ele. E ele apenas reagiu depois de eu muito insistir. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu confesso para vocês que eu preferia perder de ano do que ter feito essa péssima escolha. O professor seguiu a vida dele, eu passei nas outras matérias, todas as outras professoras me ajudaram em prol de eu fazer alguns trabalhos extras dentro da escola, mas para mim não valeu a pena. Todas as vezes que eu paro hoje para estudar, eu estou na faculdade sim, eu já passei por dificuldades em algumas matérias e eu penso, meu Deus, já pensou se todas as dificuldades eu fizesse exatamente isso? Chegasse ao ponto de me oferecer para um professor em prol de conseguir passar? Tudo isso que eu fiz foi muito baixo, foi muito triste e eu não recomendo isso para ninguém. Se você quer alguma coisa na sua vida, batalhe, corra atrás, se esforce. Eu preferia ter perdido um ano da minha vida repetindo esse ano letivo do que levar essa culpa, esse arrependimento, esse peso nas costas pelo resto da minha vida. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por compartilhar sua história com a intenção de alertar jovens, pessoas que ainda estudam, tanto homens como mulheres, que muitas vezes pode, espero eu que não, chegar a cogitar uma possibilidade dessa. Eu sinto muito que você tenha se desvalorizado tanto a esse ponto, meu amor. Por outro lado, um homem adulto com quase 50 anos, casado, provavelmente pai de família, professor,
falta de ética, ele se relacionou sexualmente com uma menor. Ok, você permitiu. Mas quando um menor se relaciona com um maior de idade e não há uma autorização dos pais para esse relacionamento, é crime, é errado. E eu acredito que ele tenha total consciência disso. Mas, minha linda, eu sinto muito que tudo isso tenha acontecido. O professor, o correto, era ele chegar para você e dizer: ou você estuda, ou você perde, repete o seu ano. Ele devia ter se posicionado. Um homem feito. Será que você foi a única garota que ele realmente aceitou essa proposta indecente? Você, por outro lado, errou e muito também. Nessa vida, vamos sempre passar por dificuldades, é inevitável. Mas a gente não pode escolher o caminho mais fácil, entre aspas, porque a vida, no fundo, não é facilidade. Precisamos correr atrás dos nossos objetivos e eu recomendo sempre que a gente faça de maneira certa, de maneira correta, para que a gente não se arrependa depois. E hoje você carrega esse arrependimento. Você diz que sente nojo quando lembra e realmente é terrível, foi triste tudo isso. Você se arrepende, você se culpa. Hoje você está, sim, quase terminando a sua faculdade, ainda bem que você persistiu nesse sonho, mas você entendeu que não é porque você está tendo dificuldades em algumas matérias que você vai entregar o seu corpo em prol de conseguir passar. Não vale a pena, meu amor. Que bom que hoje você entendeu. Que bom que você não repetiu mais esse erro. E eu fico assim, pensando como esse homem conseguiu ir para casa e fazer de conta que nada aconteceu. A mulher ligou para ele, você estava ao lado dele, vocês tinham acabado de ter uma relação íntima, uma relação anal. E ele fez de conta que nada havia acontecido. Meu Deus, quantas mulheres não passam por isso? São enganadas e acham que o seu parceiro ou parceira é um santo. Eu tenho certeza que ele passa a imagem de um professor completamente correto, um homem que anda na linha, um exemplar, um pai de família, um bom marido. E hoje você sabe que não, mas talvez a esposa dele ainda não saiba disso. Uma pena que tudo isso ficou apenas entre vocês, porque o correto mesmo era esse homem ter sido denunciado. Ele não devia exercer esse cargo de professor. Ele não devia estar casado. Ele não devia se relacionar com menor de 18 anos sem ter uma autorização dos pais para um namoro sério. Ele devia ter o discernimento para entender que essa jovem tem 16 anos, ok, mas ela não está pensando bem para me oferecer o corpo dela em prol de uma nota. Mas enfim, vocês dois erraram, faz muito tempo que isso aconteceu, e eu espero que nossas amigas e amigos que acabaram de ouvir essa história nunca se permitam passar por esse tipo de humilhação. Nunca, nunca. É recomendável recomeçar do zero, mas de uma maneira correta, honesta, do que ir para o topo e não ter orgulho da trajetória. Eu sinto muito, meu amor. O que te resta é tentar deixar o passado no passado. Você diz que se arrependeu de tudo, assim eu espero. Que Deus tome conta da situação. Converse bastante com Deus, peça perdão se ainda não pediu e recomece a sua vida. Infelizmente, hoje você não pode fazer mais nada, não sobre o passado. Mas você pode ser o melhor para você no seu presente, em prol de ter um futuro sem péssimas lembranças como essa que você já tem. Tá bom, meu amor? Muito obrigada por compartilhar.
tudo de melhor para a sua vida, muita sabedoria, muito equilíbrio, muita paz, que você possa realizar todos os seus sonhos, esforçando-se, sem precisar se submeter nunca mais a esse tipo de situação. Mais uma vez, gratidão. E vocês, meus amores, o que vocês acharam da história de vida da nossa amiga, hein? Tem alguém aqui no canal que infelizmente já passou por uma situação triste como essa? Lembrando mais uma vez que, de acordo com as nossas leis, um jovem, a partir dos 14 anos de idade, ele pode sim namorar sério com um maior de idade, porém com a devida autorização dos pais. E no caso, isso não existiu entre esses dois. Fora que temos também a ética. Um homem com quase 50 anos, um professor, manter uma intimidade a esse ponto, uma troca sexual com uma jovem de 16, não é nada correto. Mas enfim, infelizmente sabemos que isso acontece muito, principalmente nesse meio. Porém, fica o alerta para que, se caso aconteça de um professor chegar até uma aluna para oferecer esse tipo de proposta, cabe denúncia imediatamente. Mas no caso da nossa amiga, ela não fez a denúncia porque ela mesma propôs tudo isso para o professor. Mesmo assim, ele não deixou de errar, infelizmente. Mas tudo isso ficou embaixo do pano. Não sei se ele continuou errando, a nossa amiga se arrependeu, mas não fez nada em relação a isso. O que é que vocês acharam disso tudo, hein? Conta aqui pra mim, que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau!